A graça do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da Escola Bíblica Dominical, da nossa lição de número 12, que tem o tema Vivendo em Constante Vigilância. Hoje nós vamos falar sobre a vigilância constante na nossa vida, nossa lição 12. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreve no nosso canal. Se já se inscreveu, dê o seu like, fica aí conosco até o final. É um videozinho pequeno, de uns 20 a 25 minutos, tá? Fica aí conosco que você vai ter um resumo da Escola Bíblica Dominical. Você tem uma boa aula também, né? E em nome de Jesus, nós vamos chegar aí até o final, tá bom? Fica conosco, dá o seu toque aí no sininho para você receber os mais estudos que nós damos. Bem, vivendo em constante vigilância. O nosso texto áureo, ele diz: vigiai, estás firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isso aí está em 1 Coríntios 16:13, é o nosso texto áureo. É vigiar e estar firme na fé, né? A vigilância sem fé não resolve, né? Então a gente tem que vigiar e estar firme na fé, certo? E se fortalecer. A Bíblia diz: fortalecei-vos na força do Senhor. Aí a gente tem condição de vigiar, né? E a verdade bíblica, verdade prática, ela diz: a vigilância na fé significa permanecer acordado, ligado, igual um sentinela. O sentinela não pode dormir, né? E no sentido espiritual, o crente não pode dormir em hipótese alguma. Dormir só quando ele morrer, né? Para esse mundo. Mas aqui a gente ativo na terra, nós somos sentinela. Nós não podemos dormir no sono da indolência, não podemos estar desligados com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, os sinais bem latentes daquilo que Jesus falou, está tudo acontecendo. Nós temos que estar ligados nessas coisas aí. Nós não podemos ficar dormindo aí não, certo? Porque a vida de Jesus está perto, e os falsos profetas estão por aí disseminando, né, as suas mentiras, os seus enganos. Eles são instrumentos de Satanás. Então nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia está aí para a gente fazer a nossa comparação, certo? Então nós devemos perseverar vigiando e ligadinho, entendeu? Com cautela aí nos falsos profetas, ok? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 41, que fala da pessoa de Jesus quando ele chega ao Getsemane, ele já caminhando para a cruz. Vocês sabem que ali ele convidou os seus discípulos para orar, e os discípulos dormiram, e ele começou a se angustiar, a sentir pavor, né? E é isso aí que nós vamos estudar também um pouquinho mais para frente. E o nosso objetivo geral dessa lição é ressaltar a importância da vigilância para a vida cristã, pois a segunda vinda do Senhor está próxima. Então, esse cuidado que nós temos que ter nesse mundo que nós estamos vivendo. E essa lição tem essa finalidade: ressaltar a importância de vigiar, porque nós temos que vigiar, nós temos que estar ligados. Sentinela, quem vigia é o sentinela. Sentinela é aquele cara ligado no que está acontecendo, entendeu? Ele sabe ver os movimentos estranhos, ele está ali para guardar, para dar o sinal, para avisar, né? Pois a segunda vinda de Jesus, ela está próxima. Bem, a vigilância, de um modo geral, né, específico, é o que nós vamos ver aqui. Uma das coisas que nós temos que ver com muito cuidado, né, é a questão da imoralidade e a questão da corrupção que Jesus alertou, né? Jesus alerta isso no seu sermão, que o cuidado que nós temos que ter com a imoralidade, com a iniquidade. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar o pecado, o amor de muitos ia esfriar. E nós devemos tomar muito cuidado para não esfriar dentro de nós o amor, né? Não só o amor pelas pessoas, mas o amor por Deus.
A Bíblia diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior dos mandamentos. E nosso amor pode esfriar. Nós temos que vigiar nessa parte. Saber que tudo que está acontecendo não é para a gente esfriar, mas é para a gente ficar ligado mais ainda, porque tudo aquilo que Jesus falou está se cumprindo, né? E a gente tem que vigiar não só com a imoralidade, mas com a corrupção, entendeu? A corrupção é uma coisa terrível. A gente tem que vigiar, né? A gente precisa entender a batalha espiritual que nós vivemos nesse mundo. Esse mundo não é brincadeira. Satanás é o Deus desse século. Nós vivemos em constante batalha. Não dá para ter moleza aqui não. Crente não dá para ter moleza nesse mundo, porque senão ele acaba embarcando aí nessa onda. Ele, entendeu? O crente, ele anda que vigia, ele anda na contramão do mundo. O crente que não vigia, ele segue o caminho mais fácil. Ele segue o caminho que todo mundo vai. Todo mundo está indo, eu vou também. Mas a porta larga é que leva para a perdição. A porta estreita é que leva para o céu. Então o crente tem que vigiar. O crente que vigia, ele vai pela porta estreita. Está estreita, tá, mas é o caminho certo. Entendeu? A questão não é essa. A questão é que é estreita, é apertado, mas é o caminho que leva para o céu. É o caminho da vida eterna com Deus. Então é essa situação que nós estamos estudando aqui. Então nós precisamos entender que estamos vivendo tempos difíceis, entendeu? E para a gente não ceder à pressão do evangelho, da situação presente, porque senão, se a gente ceder à pressão, nós vamos viver um evangelho sem graça, um evangelho sem sal, um evangelho morto, um evangelho sem testemunho, entendeu? E a pessoa viver nesse mundo um evangelho sem testemunho não adianta nada, entendeu? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos vigiar para se manter firme, certo? Então devemos estar alerta. E também a palavra vigiar, ela significa permanecer alerta, guardar, cuidar, se manter acordado. Eu, quando tirava serviço no quartel de sentinela, às vezes de madrugada, todo mundo dormindo, né? E a gente ali armado com a nossa arma, ali tomando conta. O sentinela não pode dormir. O sentinela, se dormir, ele é punido severamente, entendeu? Pode ser até expulso, pelo menos antigamente. Então, nós, como servos de Deus, enquanto o mundo está dormindo aí no sono da indolência, acompanhando aí o ritmo que Satanás coloca para as pessoas, o crente não vai nessa, ele está vigiando, ele está acordado, ele não está cego, ele está de olho aberto, certo? Então nós devemos nos manter alerta. As pessoas falam assim: você vigia, mas não ora, não adianta. Isso aí é verdade, mas nós temos que entender também que sem oração ninguém tem força para vigiar. 3 coisas que você precisa, e eu preciso, todos nós: orar, mas antes vigiar. Se eu não oro, eu não estou vigiando também, entendeu? Quem vai ter força para vigiar se não orar? Então eu tenho que vigiar, mas tenho que orar, eu tenho que ler a palavra. Como é que eu vou saber o que é certo, o que é errado, se eu não leio a Bíblia? Tudo que as pessoas empurrar para mim, eu aceito. Eu não sei fazer a diferença, porque eu não conheço a palavra. Então nós precisamos entender que a palavra também fortalece o crente. Você orando e lendo a Bíblia, você tem força para vigiar, você tem autoridade para rejeitar o que deve rejeitar, aceitar o que deve aceitar. Porque quando tu não lê a Bíblia, você fica em dúvida: será que isso pode? Já viu o crente do pode e não pode? Porque ele não lê a Bíblia. Isso pode, isso não pode. Se ele lê a Bíblia, ele vai saber o que pode e o que não pode, e ele vai, o que tem que fazer, ele vai fazer com autoridade, porque ele sabe que pode. Então nós precisamos vigiar nessa parte. Se você não ora e não lê a Bíblia, você não está vigiando, entendeu? Então é preciso vigiar a nossa vida devocional. Vigia. Se você deixar de ter uma vida devocional, você deixou de vigiar, entendeu? Então o crente tem que ser sóbrio. Pedro escreveu lá em 5:8 da sua epístola: vigiai e sede sóbrio. Sóbrio, entendeu? Então sóbrio
é aquela pessoa moderada, aquela pessoa contida, que não age como bêbado. Sóbrio ao contrário de um sujeito bêbado. O bêbado, ele fala o que vem na cabeça, ele anda todos, ele cambaleia, entendeu? O bêbado não sabe o que faz muitas vezes, faz coisas que ele não faria. Então o bêbado não tem sobriedade, ele não tem moderação, fala demais, entendeu? Fala besteira. Então o crente, ele tem que ser para vigiar, ele tem que vigiar as suas palavras. O cara sóbrio, ele vigia as palavras, entendeu? Ele vigia onde ele vai, aonde ele anda, entendeu? Ele vigia nas suas amizades, ele vigia nas suas atitudes. Ser sóbrio, vigiar e ser sóbrio é isso, é você ter também conhecimento das tuas limitações, e saber até onde você pode ir. Meu limite é até aqui, daqui não dá mais. Eu posso fazer até aqui, aqui não dá. É a pessoa se conhecer, saber o seu limite, conhecer as suas fraquezas. Porque se você não for sóbrio, você vai andar como bêbado, vai cambalear, vai falar bobagem, vai se irar à toa. Então tem que vigiar e ser sóbrio, entendeu? E com certeza vigiar para não ser influenciado por essa incredulidade que está invadindo o mundo. Jesus disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então, querida, a incredulidade, ela está crescente, ela está invadindo até a igreja. E se você não vigiar, não se ligar, não perceber o que está acontecendo, você perde a tua fé. Tem pessoas que não acreditam mais na Bíblia, tem pessoas que não acreditam mais na inspiração da palavra de Deus, acha que é um livro qualquer. Pessoas da igreja já têm a Bíblia como segundo plano, e não acredita mais que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Há um humanismo invadindo às vezes muitas igrejas, e as pessoas estão deixando de lado aquilo que Jesus falou. Não vigia, não presta atenção naquilo que Jesus falou, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. As pessoas estão perdendo até o amor por Deus, entendeu? A Bíblia diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. E as pessoas nem Deus está amando mais, porque não está vigiando, está seguindo a multidão. A incredulidade está se multiplicando. Vamos tomar cuidado para não seguir o ritmo da multidão. Vamos na contramão do mundo. Vamos continuar vigiando, acreditando na palavra de Deus, porque Jesus está às portas, entendeu? Quando Jesus chegou ali naquele Getsemane, ele sentiu uma angústia muito grande, entendeu? O pavor de Jesus, mas não era da morte. Muita gente pensa que Jesus estava com medo de morrer. Jesus não tinha medo de morrer. Ele sabia que veio para morrer, entendeu? Paulo não teve medo de morrer. A tradição diz que Paulo morreu louvando a Deus, foi decapitado, mas louvando a Deus. Pedro, quando foi crucificado, segundo a tradição, ele morreu de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. E morreu de cabeça, crucificado de cabeça para baixo. Daniel não teve medo de morrer na cova dos leões e não negou a Deus. Os 3 jovens, entendeu? Eles foram para a fornalha, não tiveram medo de encarar a morte. E por que Jesus, o dono da vida, o Criador de todas as coisas, por que ele ia ter medo de morrer? Não era isso o pavor que Jesus teve quando ele falou: a minha alma está triste até a morte, e começou a sentir pavor e angustiar-se. É porque Jesus, ele nunca teve experiência do pecado. Jesus, ele teve experiência da dor, do sono, da fome, da sede, da calúnia, de tudo aquilo que você possa imaginar, mas ele nunca teve experiência do pecado. Jesus nunca pecou, entendeu? Em tudo ele foi semelhante a nós, sem pecado. Então, o problema ali é que ele ali estava tomando o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo castigo que eu tinha que tomar, Jesus tomou naquela cruz. O pavor de Jesus era dele nos substituir lá na cruz, entendeu? A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Jesus se fez maldito em nosso lugar, entendeu? Então, Jesus,
ele não tinha medo da morte, mas de ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. É isso aí que trouxe esse mal-estar em Jesus, entendeu? E a pressão do diabo ali era muito grande. Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Ele sentiu toda a ira do pecado sobre ele. Era isso que apavorava ele, entendeu? De ser um pecador ali, sem ter cometido pecado. Quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava brincando não, ele sentiu o desamparo do Pai pela primeira vez em toda a eternidade. Então isso apavorava ele, porque os dois sempre viveram em comunhão, entendeu? Então a comunhão com o Pai é que era a coisa mais importante para Jesus. Mas naquele momento ali ele estava sendo o nosso substituto, entendeu? Então Jesus, ele podia recuar. Jesus, ele era inocente, o diabo estava ali, ó, Jesus suou gotas de sangue, a pressão do inferno estava toda ali naquele momento. Não era brincadeira, a pressão, o corpo dele suar sangue, a pressão demoníaca ali era muito forte, a pressão psicológica, seus discípulos dormindo, não entendiam o que estava acontecendo, só o Pai, entendeu? Mas ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. O cálice ali era o cálice da ira de Deus que ele ia beber, entendeu? Era o cálice da ira de Deus. Mas ele falou que não seja como eu quero, mas como tu queres, entendeu? Então Jesus ali, ele era inocente. Já podia falar, volta, tu é inocente. Ele também era voluntário, ele estava ali porque queria, ele não foi obrigado a ir ali, ele foi por amor a nós, porque Deus amou o mundo, né? E ele poderia desistir, e a toda a humanidade estava na mão dele ali, ele sabia que tudo foi entregue a ele, entendeu? Então ele sabia, o mais importante aqui é que ele sabia que a morte dele era a vontade do Pai. Então ele foi em frente e morreu pelos nossos pecados, entendeu? Então no finalzinho dessa lição aqui, na parte 3, no contexto aqui escatológico, é nos vedado, né, a data da volta de Jesus. Então, por causa disso, a nossa vigilância tem que ser dobrada. A gente não sabe a hora. Às vezes você pensa, Jesus vai voltar daqui a 10 anos, a 20 anos, a gente sabe. Às vezes a gente está enganado. Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Como que eu sei? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora, pode voltar amanhã, quem sabe? Então, nós temos que ter vigilância dobrada. Agora, Jesus não deixou a gente apagado de tudo. Ele não deu a data, mas ele deu sinais, certo? Sinais que precederiam a sua volta. Então, vigiar e estar firme, atento aos acontecimentos, entendeu? E não ficar desapercebido aí, olhando para as nuvens, certo? Então, a exortação aqui é a vigilância escatológica. Jesus pode voltar a qualquer momento e a gente tem que estar vigiando, para que Deus, quando voltar, não achar a gente espancando, não achar, né, a gente distraído, sem azeite. Tem que vigiar, né? Então, na vida cristã, todo cuidado, toda vigilância para não cairmos em pecado e tudo que desagrada a Deus. Vigiar a nossa parte, particularmente. Nós temos que vigiar, porque ele pode voltar a qualquer momento. Vigiar com a corrupção, vigiar com a imoralidade. Tem que vigiar. Nosso cuidado é no cotidiano, é todo dia, né? Vigiar e orar. Aqui nesse sentido significa se manter fiel. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, ou não cair. A Bíblia diz, né, que ser fiel até a morte. E nós vamos ter o quê? A coroa da vida eterna. Então nós devemos tomar muito cuidado, querido, de ser fiel, vigiar e orar para não cair em tentação. É o cuidado que a gente tem que ter, entendeu? Porque a tentação está aí, certo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Então nós temos que vigiar constantemente, entendeu?
Então, Jesus diz: vigiai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas se você... Agora, a carne aqui, eu entendo o seguinte: a carne eu entendo como a nossa fragilidade humana. O espírito está pronto. Por quê? O espírito nasceu de novo. Jesus falou: aquele que não nascer da água e do espírito, né, não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer de novo não está salvo. Então, o que me caracteriza como uma pessoa salva é o novo nascimento. O que a Bíblia diz? Né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, esse entendimento tem que ter, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a carne é fraca. Eu não fiquei livre ainda da minha fragilidade humana, da minha natureza pecaminosa. A pessoa ainda sente vontade de pecar às vezes, né? Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então, nós ainda não recebemos ainda o corpo da nossa glória, assumir o corpo que Jesus assumiu depois da ressurreição, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um corpo abatido ainda. Então, no meu entendimento, a carne é fraca nesse sentido. Nós estamos vivendo num corpo abatido, num corpo cansado. Às vezes você não vigia, né? Não ora porque está cansado, não faz a vontade de Deus porque tem um monte de problema causado pela nossa fraqueza física, né? E pecaminosa também, né? Porque isso aí ninguém é forte. O apóstolo Paulo até disse uma vez que, escrito lá em 2 Coríntios, quando ele pensa que estava forte, ele estava fraco. Quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte. Então a gente se engana, tá? Então nós temos a nossa fragilidade humana. Você que está me ouvindo aí, você está sujeito a pecar, você está sujeito a errar, você está sujeito a falar uma coisa que não devia, porque é a fragilidade humana. Agora o espírito está pronto, você é salvo. Entendeu? Se o espírito está pronto, você é salvo, você está salvo na presença de Deus, mas tem que vigiar, porque a carne é fraca. Você tem um lado humano ainda, e você tem que tomar cuidado com ele, entendeu? Vigiando. Então, aqui fica claro o contraste que existe. O Novo Testamento, ele sempre procura trazer o contraste entre o espírito e a carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma batalha dentro da gente, entendeu? Que quer que a gente faça o que a carne quer. É como se fosse a gravidade, né? A carne só puxa para baixo, entendeu? É isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair. Então é muito comum esse contraste trazido no Novo Testamento entre carne e espírito, né? É usado com muitas variações, mas que não cabe a gente falar tudo, porque o escopo da nossa lição não dá, né? Então, assim como Jesus teve o seu Getsêmani e venceu obedecendo, né, e aceitando aquilo, obedecendo, nós também. Você também vai ter o seu Getsêmani. Jesus no final ele falou assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas seja como tu queres. Pronto, ali ele cedeu a sua vontade ao Pai. Então é isso que Deus quer da gente, né? Nós vamos ter aquele momento de aflições, assim como os discípulos não estavam entendendo nada que estava acontecendo ali com Jesus. Muitas vezes você vai estar no teu Getsêmani sem ninguém entender o que está passando contigo. Muitas vezes as pessoas não vão entender a tua luta, muitas vezes as pessoas não vão entender o teu problema. Você vai passar sozinho lá com Deus, mas no final você vai ter que dizer a mesma coisa que Jesus disse: Pai, eu não estou entendendo, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres, porque Deus sabe o que faz. Então, no nosso Getsêmani, nós devemos vigiar, para a gente não blasfemar, para a gente não reclamar, vigiar a nossa língua, a nossa palavra, saber que Deus está no controle. Nós passamos situações difíceis, mas é preciso, no final, se entregar à vontade de Deus. Pai,
que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Não seja teimoso diante de Deus, tá bom? Então, para encerrar aqui, eu quero só ler o resumo aqui da nossa lição, que eu achei muito importante. Diz assim a nossa conclusão. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Quando Satanás, com aquelas mentiradas dele, dizendo que tudo daria para ele, querendo dar a Jesus um caminho mais fácil, Jesus recusou. Jesus não quis nada. Jesus não queria dominar o mundo sem Deus, sem o Pai. Jesus não queria porta larga. Jesus sabia que o caminho dele era o caminho da cruz. A mesma coisa o diabo faz com a gente. Ele vem com oferta. Deus tem um projeto na tua vida, tem um plano na tua vida, e o diabo vem com os projetos porta larga para você. O diabo, ele é especialista em mostrar caminho mais fácil. O diabo é especialista em mostrar atalho, mas não vá no atalho não, Pedro. Vai pelo caminho que Deus estabeleceu para você. Vai ter sofrimento, vai ter Getsemane, vai ter cruz, mas vai ter vitória. Entendeu? Mas o diabo tem enganado muita gente que tinha chamada de Deus, dom de Deus, mas a porta estava muito estreita. O diabo ofereceu: tudo isso te darei, e as pessoas aceitaram as ofertas dele e perderam a bênção. Fala para Deus: Senhor, mas que seja feita a tua vontade, certo? Jesus, ele preferiu aceitar sofrer, mas morrer com Deus, certo? Então, a experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane. Cada um de nós deve se submeter à vontade de Deus. É essa a bênção que Deus tem para a gente. Nós temos que aprender, eu tenho que aprender a cada dia mais a me submeter à vontade de Deus. Querido, quando nós conseguimos se submeter à vontade de Deus, estamos vigiando. E quando você vigia, se submetendo à vontade de Deus, o diabo não tem condição de vencer você, porque você suporta as aflições do tempo presente como um bom soldado de Cristo. Que Deus te abençoe. Você deu uma boa aula. Aproveite um pouquinho dessa ajuda que eu estou dando aqui. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se já se inscreveu, dê o seu like, entendeu? Deixa o teu comentário e Deus vai te abençoar, tá bom? Não se esqueça de dar um toquinho no sininho aí para tu receber alguns estudos da ENGE. Eu tenho vários estudos lá no nosso canal, Adilson da Silva Lobo, YouTube. Você vai enriquecer a sua vida. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, tá bom?